Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente está aqui gravando, então, mais uma conferência do NELF. E hoje a gente tem a satisfação de receber o Yuri dos Santos Nascimento. O Yuri acabou de finalizar o mestrado pelo PPGLM, estudando paradoxos. E hoje ele vai falar um pouquinho de paradoxo para a gente. Antes de passar a palavra para o Yuri, eu queria apenas fazer uma apresentação breve aqui do Yuri. O Yuri, como eu disse, ele acabou o mestrado agora, finalizou o mestrado no PPGLM, o programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica lá no Rio, vinculado ao FRJ. Ele fez também bacharel em Filosofia na Federal Fluminense, fez licenciatura também, e atualmente ele é instrutor de língua grega clássica no Programa de Línguas Estrangeiras Moderna, ProLEM, da Universidade Federal Fluminense. E hoje o Yuri vai falar para a gente um pouquinho, como eu disse, um pouquinho de paradoxo do mentiroso, uma fala intitulada O Embaraço Insolúvel. E a gente vai ver, então, o quão insolúvel está o paradoxo do mentiroso hoje. Eu agradeço novamente, em nome do NELF, em nome do nosso núcleo aqui, vinculado à UFM, ao seu aceite, tá, Yuri? Uma honra, uma satisfação te receber aqui. Como eu disse, você tem tempo aí para uma fala de mais ou menos de 30 a 40 minutos, é um pouquinho flexível. E depois, na sequência, a gente abre espaço para uma discussão, que a gente pode receber perguntas e também sugestões, etc. Ok? Yuri, tem a palavra, então. Muito obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado, Ederson. Obrigado a presença de todo mundo. Obrigado, César. Estou muito feliz por essa oportunidade, né, de apresentar esse trabalho que eu desenvolvi agora na pesquisa de mestrado. Então, espero que seja uma conversa proveitosa para todo mundo. Então, vou compartilhar aqui minha tela e começar essa apresentação de slides. Eu preparei um texto só para eu me guiar, né, para eu não me perder na exposição. Então, eu vou fazer a leitura, mas de uma maneira assim que não fique uma leitura cansativa para ninguém. Então, agradeço mais uma vez, né, a todo o NELF por essa oportunidade, agradeço a presença de todo mundo aqui e pela disponibilidade, pela disposição em acompanhar essa apresentação. Então, eu gostaria, né, de aproveitar essa oportunidade para submeter as ideias que eu trabalhei na dissertação de mestrado à avaliação de vocês, aos comentários de vocês. Então, acho que vai ser uma oportunidade para incrementar, né, a pesquisa com críticas, questões, né? Acho que toda a interação nesse sentido é bastante proveitosa. Então, hoje eu quero apresentar uma proposta de solução ao paradoxo do mentiroso, foi feita por um lógico chamado Tomás Bredbardin, algumas pessoas dizem Bredbardine, mas, né, pode ser um quanto a outra pronúncia. Esse é um lógico que viveu ali mais ou menos no fim do século XIII até a metade do século XIV, e nesse período foi um período bastante florescente na literatura a respeito de paradoxos. Foi um momento assim que se discutiu bastante os paradoxos, e esses paradoxos tinham o nome de insolúvel. Então, a designação genérica, eles compunham, digamos assim, todo um campo da literatura lógica que era chamado de insolúvel. E o mentiroso era o principal representante dessa família de paradoxos que era discutida sob esse nome. Então, o Bredbardin, ele escreveu um pequeno tratado de lógica com esse nome, Insolúveis, no qual ele, além de discutir 8 propostas de solução, então era um tópico quente, né? As pessoas queriam mesmo apresentar tentativas de solução a esse paradoxo. Além de apresentar essas 8 propostas, né, ele apresenta uma solução original que parece ser bastante engenhosa. Ele é um divisor de águas nessa literatura a literatura medieval a respeito dos paradoxos. Então, a gente tem assim, as abordagens antes de Bredbardin e pós-Bredbardin. Então, ele foi uma figura central nesse período. Eu aproveito para esclarecer, então, né, deixar isso bastante demarcado, que esse trabalho tem uma natureza histórica, né? Então, o meu objetivo ele é, na verdade, reconstruir essa solução do Bredbardin. Então, a pretensão não é trazer essa solução de tal maneira, apresentar essa solução de tal maneira que a discussão contemporânea sobre o paradoxo seja, né, resolvida. Hoje a gente acho que não vai sair aqui com uma solução definitiva ao paradoxo.
mas é um trabalho de reconstrução, um trabalho de exposição de uma doutrina ou de uma tentativa de solução, se a gente for colocar assim em perspectiva a história da discussão do paradoxo do mentiroso. Então, eu gostaria, para isso, apresentar, em primeiro lugar, os principais elementos da teoria semântica do Bradford, em seguida, mostrar como essa teoria semântica dele é usada para a solução do paradoxo, e, por fim, tecer algumas considerações a respeito dessa interpretação, dessa reconstrução bradfardiana ao mentiroso. Então, apesar de ser um problema bastante conhecido, eu gostaria de dar uma caracterização mínima do problema que está envolvido aqui no paradoxo do mentiroso. Se nós adotarmos assim, o diagnóstico taskiano, na concepção semântica da verdade, esse paradoxo procede da admissão de 3 teses que são inconsistentes entre si. Primeiro, as regras da lógica clássica valem na linguagem ordinária. Segundo, os predicados de verdade, então verdadeiro e falso, pertencem a essa linguagem. E terceiro, a lógica ordinária, ou melhor dizendo, a linguagem ordinária, possui mecanismos suficientes para referir às suas próprias expressões. Então, com base nessas 3 teses, com essas 3 noções, são aparentemente razoáveis, a gente pode propor uma sentença, ou pensar numa sentença arbitrária que diga a respeito de si mesma que ela é falsa. Então, essa é uma sentença que satisfaz todas aquelas características, aquelas 3 teses, ela vai ser avaliada conforme a lógica clássica, o predicado de falsidade é atribuído à própria sentença, então se refere a essa mesma sentença A, então o predicado pertence à linguagem ordinária, e essa sentença é autorreferente. A linguagem tem mecanismos suficientes para expressar ou para referir a essa mesma sentença. Então, a gente pode, assumindo que as regras da lógica clássica valem na linguagem ordinária, a gente pode perguntar se essa sentença é verdadeira ou falsa. Então, se essa sentença A é verdadeira, então é verdadeiro que A é falso, logo A é falsa. Mas, se A é falsa e expressa que ela é falsa, então A é verdadeira. Então, parece que se A é verdadeira, A é falsa, e se A é falsa, A é verdadeira. Logo, A é verdadeira se e somente se A é falsa, e disso a gente pode concluir que A é verdadeira e falsa. Então, o paradoxo, então, ele consiste em a gente obter de suposições inicialmente razoáveis uma conclusão não razoável, isso é, uma contradição. Como conhecido a respeito das abordagens clássicas ao mentiroso, a obtenção dessa contradição impõe a necessidade de uma revisão, ou mesmo do abandono, de alguma noção que nós admitimos na nossa teoria. Do ponto de vista clássico, que é o ponto de vista adotado pelo Bradford, o principal objetivo da solução, na verdade, é essencialmente negar a existência de um paradoxo, rejeitar, de alguma maneira, esse argumento. Há alguma coisa de errado, segundo essa abordagem, há alguma coisa de errado nesse argumento, de tal modo que esse argumento é inválido. Então, no fundo, uma solução ao paradoxo seria mostrar que esse argumento não se segue, que essa conclusão não se segue dessas premissas. Então, na lógica medieval, especialmente a partir do século XII, por causa da dificuldade em solucionar argumentos como o mentiroso, eles foram chamados de insolúveis, como eu mencionei. Mas a pressuposição, embora eles recebessem esse nome, a pressuposição era de que eles tinham solução. A caracterização como insolúvel é apenas porque essa solução é muito difícil de ser dada. Eu acho que a própria história do paradoxo atesta isso. Realmente a gente está discutindo ainda hoje porque uma solução, se é que ela é possível, é bastante difícil de ser dada. Então, para começar, efetivamente, a exposição, eu acho interessante citar a abertura do tratado do Bradford sobre os insolúveis, para indicar a perspectiva que ele tem a respeito de paradoxos, como mentiroso. Ele usa uma metáfora aqui bastante interessante, que é de que paradoxos são nós são certos embaraços. Consequentemente, resolver o paradoxo consiste em identificar o ponto em que o nó é formado, e, em seguida, desatar esse nó. Em outras palavras, nós vamos desembaraçar, com a solução ao paradoxo, essa espécie de nó teórico. E aí aqui eu cito o Bradford. Desfazer um nó não é tarefa de um ignorante. É o que ele está citando, fazendo referência à metafísica do Aristóteles. Daí ele diz, logo, aqueles que ignoram o enlace dos insolúveis não podem desembaraçar o nó ambíguo deles.
mas são conduzidos pelo enlace como os animais são conduzidos por cordinhas. Portanto, para que uma solução dos insolúveis seja mais facilmente avaliada, queremos desfazer esse nó secretamente abscôndido. Então, ele tem assim uma abertura bastante dramática, né? Um nó secretamente abscôndido. Então, o Bradvardini assume essa postura de ele vai finalmente desfazer esse nó. Então, essa abertura dramática, ela está relacionada com o aspecto mais geral da abordagem do Bradvardini, a saber, que nós somos conduzidos a uma situação embaraçosa, a um nó, no caso, né, desses insolúveis, porque nós ignoramos estar presos a noções insuficientes, especialmente a respeito das teorias da significação e das condições de verdade sentencial. Então, aqui, né, com essa imagem do Chico Bento, né, nós estaríamos, como nessa imagem, sendo amarrados e sendo conduzidos, porque nós não estamos percebendo a fraqueza das cordinhas, né, nas quais a gente está amarrado. E a gente não está percebendo a insuficiência da noção que conduz a gente a essa situação embaraçosa. Então, qual é a estratégia do Bradvardini? Qual é o ponto que ele identifica ser mais problemático, o ponto em que o nó se dá, né, que ele ocorre? Para o Bradvardini, a fonte do equívoco, nesse argumento do mentiroso, é a adoção de uma teoria insuficiente das condições de verdade. O principal problema, né, é a suposição de que se uma sentença expressa um estado de coisas que ocorre, então ela é automaticamente ou imediatamente verdadeira. Em outras palavras, nós supomos, né, a ideia de que expressar um estado de coisas que ocorre, né, e aqui a ênfase no um, ela vai fazer mais sentido daqui a pouquinho. Então, a suposição de que expressar um estado de coisas que ocorre é suficiente para a verdade da sentença. Então, nesse caso, nós assumimos, por um lado, que o predicado de verdade é regulado por essa regra, geralmente chamada de captura, ou te-in, ou ascensão semântica, né? São vários nomes, mas a ideia básica é a seguinte: se uma sentença P significa que P, e é o caso que P, então a sentença P é verdadeira. Então, essa regra, o que ela nos permite? Né? Passar da constatação de que uma sentença expressa que as coisas são como elas são, à afirmação de que essa sentença é verdadeira. Então, por exemplo, né, se é o caso que a Terra é redonda, então a sentença, a Terra é redonda, é verdadeira. Mas, por outro lado, pela avaliação do Bradvardini, é essa mesma regra de captura ou ascensão semântica que permite, né, a gente concluir que a sentença do mentiroso é verdadeira quando nós supomos que ela é falsa e significa que é falsa. Então, no caso 1, a gente tem uma aplicação que parece ser razoável da regra. A sentença a Terra é redonda significa que a Terra é redonda, é o caso que a Terra é redonda, logo, essa sentença é verdadeira. No caso 2, a gente tem um resultado, né, embaraçoso. A sentença A é falsa, que é o que a gente supôs, significa que A é falsa, é o caso que A é falso, logo, essa sentença é verdadeira. Então, o nó do paradoxo é dado aqui. Então, a solução do Bradvardini consiste em rejeitar essa regra de captura em favor de uma noção mais robusta, capaz de fornecer de maneira independente, e esse é um ponto bastante importante, justamente para livrar a solução de um caráter ad hoc, né? Então, é importante que essa regra proposta, essa regra que vai substituir captura, tenha uma motivação independente. Ele propõe, então, uma regra que nos permita, nesse caso, né, ou em todos os casos, passar da constatação de que uma sentença expressa que as coisas são como são, passar disso a afirmação de que a sentença é verdadeira, exceto no caso dos insolúveis. Então, é como nesse jogo aqui, né, de retirar peças, ele quer retirar, né, o objetivo aqui é retirar uma peça muito básica do nosso edifício teórico, do nosso edifício conceitual, mas sem desmoronar tudo, né, mantendo tudo exatamente como está, deixando preservado, inclusive, as nossas intuições mais básicas, inclusive a intuição a respeito do princípio de captura, ou da regra de captura. Então, é uma proposta, assim, bastante, eu acho, ousada nesse sentido, porque ele quer retirar uma intuição, ou rejeitar uma intuição bastante, parece ser bastante segura, mas manter todo o resto como está. Essa é a ideia. Então, para compreender as justificativas do Bradvardini para rejeitar essa regra de captura, é preciso considerar duas ideias importantes.
Primeiro, a concepção de que todas as sentenças, e não só a sentença do mentiroso, elas usualmente, em geral, possuem mais de um significado, né? Não no sentido delas serem ambíguas, mas no sentido de o significado dessa sentença ser determinado de uma maneira particular, conforme eu vou descrever aqui. Se é assim, então elas têm mais de uma condição que deve ser satisfeita para a sua verdade. Isso a gente vai chegar lá. Essa concepção sobre o significado sentencial, ela acarreta a segunda ideia importante aqui, que é a seguinte, né? A necessidade de a gente fazer certos refinamentos na propriedade de significar ou expressar, como é o caso, e ainda separar essas noções, esses refinamentos que a gente vai fazer, da propriedade de ser verdadeiro. Então, por exemplo, em relação à sentença do mentiroso, o objetivo é sustentar que, né, apesar de expressar o que é o caso, disso não se segue que a sentença do mentiroso é verdadeira. Então, ele quer bloquear essa inferência, essa passagem da constatação de que a sentença expressa o que é o caso, ela é o caso, mas disso não se segue que ela é verdadeira. Então, nesse aspecto, em particular, interessa distinguir entre expressar parcialmente como é o caso, como está aqui, e expressar totalmente como é o caso ou o que é o caso. Essa última noção, ela pode ser tomada em sentido equivalente a ser verdadeira, mas não a primeira. Então, assim, segundo Bradford, sentenças falsas, elas podem expressar parcialmente como é o caso, mas não expressam totalmente como é o caso. Então, eu pretendo, né, esclarecer essas duas ideias, mas antes eu gostaria de descrever assim, os principais movimentos da solução do Bradford para a gente entender como é que tudo isso se encaixa. Então, a solução resume-se na demonstração dessa tese, que a gente pode chamar de tese de Bradford. Se uma sentença significa que ela mesma é falsa, ou que ela não é verdadeira, que são noções equivalentes, então ela significa também que ela é verdadeira. Então, se ela significa que é falsa, adicionalmente ela significa também que ela é verdadeira. E é falsa. Então, essa é a tese que ele quer demonstrar. Então, a gente pode notar aqui duas partes nessa tese. A primeira diz respeito ao significado das sentenças autofalsificadoras e a segunda diz respeito ao valor de verdade delas. Então, seguindo essa ordem, né, eu vou apresentar agora a teoria bradfordiana, partindo primeiro da teoria do significado, né, essa noção de significação sentencial, e depois para a teoria bradfordiana das condições de verdade. Então, no tratado do Bradford, essa noção de significação, ela não é discutida em detalhes, né? Parece que ele está pressupondo já uma noção bastante comum, que é a ideia de que significação sentencial, significação dos termos, ou significação em maneira geral, é uma relação causal entre um item linguístico e uma representação mental, né? Correspondente a esse item linguístico. Então, essa é uma noção assim, bastante vaga, ele não discute como é que ocorre essa relação. Então, ele está querendo, assim, bom, dada essa concepção de significação, é assim que a gente pode resolver o paradoxo. Então, a discussão dele é muito mais contida e ele não entra em muitos detalhes, muitas coisas que poderiam ser exploradas ali, esclarecidas, ele acaba deixando para tratar isso em outros tratados. Mas a gente não sabe se ele escreveu, e se escreveu ainda não, esses tratados não chegaram para a gente. Então, existem muitas lacunas em relação a esses conceitos no pensamento do Bradford. Mas, ainda assim, a gente consegue ter uma compreensão de que ele adota essa concepção, né, de que significação é uma relação causal entre uma sentença e certas representações mentais. Então, por exemplo, né, essa sentença, Sócrates é filósofo, causa na mente do falante a representação Sócrates é filósofo. Então, a gente diz que essa sentença significa que Sócrates é filósofo. Então, novamente, né, Bradford ele não apresenta em detalhes essa relação causal, também não discute como que essa representação mental está relacionada com que entidade no mundo, se é um fato, são as propriedades, ele não discute nada disso. Né? Então, um ponto fundamental, mas ao mesmo tempo controverso na teoria do Bradford, é que essa relação causal, ela é distinguida, ela se divide de duas maneiras, ela ocorre de duas maneiras. Então, a gente pode falar de dois tipos de significação, uma significação primária e uma significação secundária. A noção de significação primária, ela é definida de maneira composicional.
né? O significado das sentenças é uma composição, é uma função do significado dos termos da sentença. Então, a sentença Sócrates é filósofo significa que Sócrates é filósofo, uma função do significado dos seus termos. Mas, por outro lado, e essa é uma noção controversa, a noção de significação secundária ela é regulada por esse postulado, né? Ele introduz esse postulado, não apresenta muitos argumentos em favor dele, ele está assumindo que esse postulado vale, que ele é de fácil aceitação. Mas esse é um ponto bastante controverso. Então, esse postulado, que regula a noção de significação secundária, ele estabelece uma espécie de fechamento, né, da noção de significação sob a relação lógica de seguir-se de. Ele diz o seguinte, o que diz esse postulado? Toda sentença, que é o caráter bastante geral, toda sentença significa tudo aquilo que se segue logicamente dela. Então, aqui é um fechamento da noção de significação sob essa noção de seguir-se logicamente de uma sentença. Estou usando aqui essa noção genérica, né, de seguir-se logicamente, porque essa é também uma lacuna que há ali no texto sobre o paradoxo, que Bradford ele não define qual é essa relação. Na literatura contemporânea, existem algumas tentativas de interpretação, por exemplo, né, se poderia pensar como um tipo de implicação material, ou um tipo de implicação estrita, um tipo de implicação relevante. São várias as tentativas de dar conta dessa noção de implicação de que faz uso esse postulado. Na dissertação, eu busquei propor uma outra ideia, que, na verdade, a gente podia entender essa noção de seguir-se logicamente como uma noção, né, particular de consequência lógica baseada não na preservação da verdade das premissas para a conclusão, mas na preservação do significado das premissas para a conclusão. Essa era uma noção de consequência lógica que circulava, né, na época do Bradford, no grupo que ele pertencia. Então, era uma noção assim difundida a respeito da relação de consequência lógica. Então, se a gente adota essa interpretação, né, estou querendo não entrar nesse mérito na avaliação dessa interpretação agora, se simplesmente a gente aceitasse, né, essa interpretação, a implicação ou a relação entre as sentenças Sócrates é homem, então Sócrates é mortal, a gente poderia estabelecer essa relação, ela ocorre na forma de um entimema. A gente poderia considerar isso um entimema. O que é um entimema? Um argumento, né, com uma premissa oculta, cuja versão completa é essa aqui do lado direito, né? Sócrates é homem, todo homem é mortal, portanto, Sócrates é mortal. Eu acho que existe uma razão bem simples para a gente adotar essa interpretação, que é a seguinte: se a premissa todo homem é mortal fosse falsa, a conclusão Sócrates é mortal não se seguiria necessariamente da premissa Sócrates é homem. Então, por isso, nós precisaríamos inserir, para dar conta disso, dessa relação de seguir-se de, a gente precisaria inserir essa premissa no argumento para que a relação entre as sentenças fosse garantida, seja garantida. Então, nessa perspectiva, o significado da conclusão, Sócrates é mortal, ele está contido no significado das premissas. Então, retomando aquela distinção a respeito de significação primária e secundária. A gente pode dizer que essa sentença, Sócrates é homem, significa primariamente que Sócrates é homem, que significa secundariamente, por conta da aplicação que a gente faz do postulado, né, a esse argumento aqui, Sócrates é homem, todo homem é mortal, portanto Sócrates é mortal. Então, aplicando o princípio de fechamento a esse argumento, a gente conclui que secundariamente essa sentença significa que Sócrates é mortal. Então, a gente pode considerar que cada um desses significados é uma parte do significado total da sentença Sócrates é homem, como está aqui indicado. O significado parcial primário, o significado parcial secundário. Então, falando de maneira geral, o que essa sentença significa? Essa conjunção, né? E qualquer outra coisa que a gente pudesse usar a premissa Sócrates é homem num argumento e desse argumento se seguisse uma determinada conclusão. Então, agora a gente pode perguntar, essa é uma exposição bastante genérica a respeito da teoria da significação. O que é importante considerar? Que a gente tem duas noções de significação, primária e secundária, e que essa noção de significação secundária ela é baseada num princípio de fechamento. Agora, considerado
né, considerando que sentenças podem significar essas conjunções, sobre quais condições, a gente pode perguntar, essa sentença ela é verdadeira? Então, a sentença vai ser verdadeira se tudo aquilo que ela expressa, assumindo que aquilo que ela significa expressa um estado de coisa, uma condição que deve ser satisfeita na realidade. Então, essa sentença é verdadeira se somente se Sócrates é homem e Sócrates é mortal. Então, se a sentença, né, se do lado direito aqui a conjunção for falsa por alguma razão, então a sentença do lado esquerdo também é. Então, o que é necessário para a verdade de uma sentença é a obtenção, a ocorrência de tudo o que está do lado direito dessa bicondicional. Então, a gente pode ainda supor uma outra coisa. A gente pode supor um outro cenário. É um cenário, por exemplo, em que Sócrates é um cão, né, um cachorro. Então, nesse cenário, a sentença, usando o mesmo argumento anterior, essa sentença, Sócrates é homem, ela é falsa. Mas ela significa secundariamente uma coisa que é o caso, a saber, né, que Sócrates é mortal, já que tanto um cachorro quanto um ser humano são mortais. Então, a sentença é falsa, ela significa uma coisa que é mas significa uma coisa que é o caso. Então, isso porque, se uma condição de verdade é satisfeita, disso não se segue que todas as condições são, né? E se a conjunção falha em ser o caso simultaneamente, então a sentença do lado esquerdo é falsa. A gente pode pensar ainda um outro cenário, né? Estou apresentando outros argumentos ou outros tipos de sentenças para tentar justificar a ideia de que a proposta do Bradvardini ela é baseada numa consideração independente a respeito da significação e da teoria das condições de verdade sentencial. Então, já vou retomar o paradoxo, mas só para a gente ter uma noção de como é que isso funciona, como é que essa teoria se comporta no caso de sentenças quantificadas universalmente, por exemplo. Então, a gente pode dizer, né, toda ave voa, significa que araras voam, que gaviões voam, e aí uma conjunção, né, muito grande, muito extensa. Tudo isso é o caso. Mas disso se segue que essa sentença é verdadeira? Não. Por quê? Porque ela significa também que pinguins voam. E nesse caso, isso não é verdadeiro. Então, desse modo, apesar de significar muitas coisas que são o caso, ela não significa totalmente como é o caso. E por isso ela é falsa. Então, desses exemplos, de novo, gostaria de reforçar isso, a gente pode tirar uma lição, né, que é o seguinte: a satisfação de cada condição é individualmente necessária, mas apenas conjuntamente suficiente para a verdade da sentença. Logo, se uma sentença expressa o que é o caso, a gente não pode concluir imediatamente que ela é verdadeira. A gente precisa verificar se tudo o que ela significa, toda aquela conjunção, é o caso, para aí sim concluir que ela é verdadeira. Então, a gente pode avaliar a motivação do Bradvardini para rejeitar aquela regra de captura, porque se uma sentença significa, uma sentença P significa a conjunção P e Q, mas só P é o caso, disso não se segue que P é verdadeira, a sentença P é verdadeira. Então, a conjunção é que tem de ocorrer. Então, de novo, gostaria de chamar a atenção para esse fato que as sentenças que a gente considerou, elas são contingentes, elas não apresentam, essas sentenças aqui não apresentam nenhum problema do ponto de vista lógico. Essas sentenças, se elas são falsas, elas são só falsas, né? Não tem nenhum problema, nenhum paradoxo decorrendo disso. A ideia aqui é apresentar essa teoria, né, esse aspecto da teoria, para motivar a ideia de que a solução ao paradoxo se baseia em princípios que são independentes, que a solução não é ad hoc. Então, agora, eu gostaria, então, de voltar ao paradoxo, para expor, de maneira breve, uma reconstrução da demonstração da tese do Bradvardini, né, e, finalmente, expor a solução. A gente pode assumir essas definições aqui, né, de verdade, falsidade e do princípio de fechamento, sob essa noção de significação secundária, que é o seguinte: uma sentença é verdadeira se e somente se tudo aquilo que ela significa é o caso. Então, uma sentença é falsa se, ao menos, algo que ela significa não é o caso. Então, em relação às exigências de satisfação para a verdade, para a falsidade sentencial, a gente tem uma espécie de assimetria aqui, porque é necessário para a verdade da sentença que tudo que ela significa seja o caso.
para a falsidade da sentença, basta que ao menos uma coisa que ela signifique não seja o caso. Então, essas são noções, desse ponto de vista, assimétricas, né? Noções assimétricas. Pois bem, então a gente assume de novo aquela sentença A, e nessa parte aqui a gente está considerando o que mais essa sentença A significa. A gente está discutindo ainda a respeito do significado dessa sentença. O que mais, secundariamente, a sentença A significa? Então a gente tem essa premissa, a própria sentença A é falsa. A significa que A é falsa, então esses dois pontos aqui eu estou usando para abreviar a relação de significação. Ela significa que A é falsa e que a gente pode conceder que ela significa ainda mais uma coisa que é o caso. Será que agora, né, se segue que A é verdadeira? A gente pode perguntar a respeito disso, mas antes a gente precisa saber o que mais, além disso, A significa. Então, dado, né, a linha 1 e 2, se A é falsa, então não é o caso que A é falso e que. Então, não é o caso que essa conjunção que A significa é o caso. Então, ou não é o caso que A é falsa, ou não é o caso que. Então, aqui já juntando um pouco os passos da argumentação, aplicando aqui a negação a é falsa, a negação de que A é falsa é igual a A é verdadeira. Então, ou A é verdadeira, ou não é o caso que. Mas a gente supôs que A significa que e que é o caso. Então, aplicando aqui na linha 6 o silogismo disjuntivo, a gente conclui que A é verdadeira. Disso, então, se segue que A significa que A é verdadeira. Disso, então, se segue que A significa que A é falso, significa que, e, além disso, significa que A é verdadeira também. Então, em relação a essa primeira parte, né, da demonstração, é pertinente fazer essas observações aqui. Primeiro, a gente está falando sobre o significado, a determinação do significado secundário dessa sentença. A gente não sabe ainda tudo o que ela significa. Né? Por isso, né, a gente precisa primeiro determinar seu significado total, para em seguida saber sobre quais condições ela é verdadeira. Em terceiro lugar, então, finalmente, a gente avalia o valor de verdade da sentença. Então, dada essa primeira parte a respeito do significado da sentença autofalsificadora, sobre quais condições ela é verdadeira? Bom, A é verdadeira se e somente se A é falsa e A é verdadeira e que. Mas, dado que nenhuma sentença que tem significado contraditório é verdadeira, então se segue que A é falsa. Bom, então, com base nesse resultado, a gente pode avaliar novamente a dedução do argumento do mentiroso, né? Assumindo ali a generalidade, né? Isso é importante, assumir a generalidade desse argumento, porque A é uma sentença arbitrária qualquer, e nesse caso a gente pode generalizar esse resultado para todas as sentenças autofalsificadoras. Por isso o Brad Pardin diz, se uma sentença significa que ela mesma é falsa, então ela significa que ela mesma é verdadeira. Isso serve para qualquer sentença autofalsificadora, direta ou indiretamente. E disso se segue, né, dado que as condições de verdade dessas sentenças nunca são satisfeitas, disso se segue que elas são falsas. Então, a gente pode reavaliar o argumento inicial do mentiroso. A gente pode olhar de novo para esse argumento para ver onde a gente acha o nó, né, o nó da questão, o nó do problema. Então, inicialmente, a gente assumiu que A ser falsa, né, era uma condição suficiente para concluir que A é verdadeira. Mas, do ponto de vista do Brad Pardin, essa é apenas uma condição necessária para a verdade de A, mas não suficiente. Então, o que é suficiente, na verdade, é a conjunção. A é falsa e A é verdadeira, que nunca vai ser satisfeita, por isso ela é falsa. Então, segundo a solução do Brad Pardin, as sentenças autofalsificadoras, elas não são verdadeiras e falsas, mas elas significam que elas são verdadeiras e falsas. Então, do ponto de vista do seu significado, essa sentença, né, eu estou mentindo agora, eu não estou falando a verdade, ou essa sentença é falsa, todas essas versões que gerariam o paradoxo do mentiroso, do ponto de vista do significado, dos seus significados, elas são tão inócuas quanto essas sentenças aqui, né? Eu não estou aqui, eu não estou falando agora, né? Essas são sentenças implicitamente contraditórias e que não geram nenhum paradoxo. Elas são só falsas, simplesmente falsas. Então, o resultado da interpretação do Brad Pardin sobre a sentença do mentiroso também é esse. Bom, a sentença é falsa e simplesmente falsa. Então, sendo assim, a gente pode observar que a causa
secretamente oculta, né, para usar o tom dramático do Brad Bardeen, do surgimento do paradoxo é uma teoria insuficiente das condições de verdade. A gente foi enlaçado por uma corda fraca, que é a regra de captura. E, por meio dela, a gente foi conduzido, foi levado a admitir um problema aparentemente insolúvel. Então, o resumo da solução é esse. Mas, para fechar, eu queria só fazer umas... Ainda tem tempo, Ederson? Posso fazer algumas considerações aqui? Tem sim, Yuri. Pode ficar à vontade. Uhum. Então, a gente, né, algumas coisas que dá para extrair, algumas noções aqui a respeito da solução, da abordagem do Brad Bardeen de maneira geral. A gente pode aceitar todo aquele, né, as 3 teses do Tarski, o diagnóstico que o Tarski fez, a gente poderia assumir aquelas noções sem incorrer ou sem atribuir qualquer inconsistência à linguagem ordinária. Então, a gente poderia comprar o pacote de que as linguagens, né, a lógica clássica vale nas linguagens semanticamente fechadas do ponto de vista do Brad Bardeen. Uma outra coisa a considerar é que a solução ao paradoxo ela tem uma motivação independente, né, já que essa tese sobre o significado sentencial ela se estende, ou ela se aplica a todas as sentenças, e não especificamente à sentença do mentiroso. Então, todas as sentenças têm uma significação que a gente pode considerar desse ponto de vista plural, no sentido de significar, né, conjunção de significados, e elas têm essas condições assimétricas de satisfação, para que elas sejam verdadeiras ou falsas. A solução, além disso, ela tem uma explicação, ela aponta onde está o erro na dedução inicial do paradoxo, ela simplesmente rejeita o argumento inicial e diz aonde a gente errou, né? O que a gente supôs que estava equivocado a respeito do argumento inicial. Então, e além disso, isso eu acho um ponto interessante, é que a solução preserva a intuição presente na regra de captura, na medida em que ela permite passar da constatação de que uma sentença significa que as coisas são como elas são, ela significa uma totalidade, né, em sua totalidade, que as coisas são como são, e disso a gente pode ainda continuar passando dessa constatação à afirmação de que a sentença é verdadeira. Então, a gente acabou usando aqui, rejeitando a regra de captura em favor de uma noção mais robusta, que permite, né, a gente satisfazer ainda ou expressar ainda essa intuição a respeito do princípio de captura. Então, a gente poderia ainda, né, usar manter uma certa postura pragmática, eu acho, né, de certo sentido, de que o princípio de captura ele vale para contextos que não são logicamente problemáticos, né? Ele é bastante apelativo, é bastante intuitivo, porque muitas coisas a respeito do mundo, a gente pode expressar verdades a respeito do mundo baseando simplesmente no princípio de captura, né? Ele é suficiente para contextos cotidianos, né? Quando a gente diz assim, todo ser humano é mortal, eu não preciso dizer, né, Ederson é mortal, Guilherme é mortal, a gente descer da sentença quantificada para cada um das suas particulares. A gente não precisa fazer isso, porque são afirmações, né, que não são logicamente problemáticas desse ponto de vista. Então, a gente poderia manter o princípio de captura, uma vez que ele é bastante intuitivo, sob a condição de que ele é uma versão útil, né, uma versão prática para a comunicação, né, aí já é o Brad Bardeen não diz isso, estou propondo assim, que a gente pense nesse sentido. Por que a regra de captura parece ser tão intuitiva? Porque, bom, ela funciona bem para os casos que não são logicamente problemáticos. Então, quando a gente tem sentenças que apresentam um certo tipo de problema, né, justamente em relação à determinação do seu valor de verdade, que é o que está em jogo aqui, a gente tem de lembrar, né, ou tem de considerar que há um esquema mais robusto que funciona para a determinação dessas condições de verdade. Então, esses seriam assim, algumas considerações gerais positivas a respeito da solução. Mas tem algumas dificuldades também, é o tipo de coisa, de problema que agora eu tenho considerado, tenho enfrentado para tentar colocar em perspectiva também o sucesso dessa solução, né? Apesar dos problemas que ela tem, será que ela responde a esse tipo de problema, né? Será que ela não viu esse tipo de problema? E eu queria só pontuar duas dificuldades, que é o fato de a verdade da sentença autofalsificadora depender
de que ela mesma seja verdadeira. Então, isso é uma coisa que, bom, parece que a gente está, para a sentença ser verdadeira, ela tem que ser verdadeira, isso é uma coisa difícil de entender, difícil de aceitar, então gera uma certa resistência, parece que a gente está trocando, né? A gente tem o mentiroso e a gente passaria para o truth teller, que ela parece dizer, né, que ela mesma é verdadeira e isso depende da sua própria verdade para ser verdadeira, e a gente entra nessa situação igualmente embaraçosa, aparentemente. E um outro ponto é que a gente não tem um critério mínimo para determinar o tamanho do conjunto de significados e, naturalmente, o conjunto das condições que são requeridas para a verdade da sentença. Então, disso parece que se segue que, até a gente definir esse conjunto, a gente não pode estabelecer se uma sentença é verdadeira ou falsa. Então, a gente poderia pegar uma sentença e ficar raciocinando sobre ela, deduzindo dela infinitamente, e nunca chegar à conclusão de que se ela é verdadeira ou falsa. Isso parece ser contrariar as nossas intuições, assim, que a gente pode ter um procedimento que em um momento vai dizer, não, chega, a gente tem condições suficientes já para dizer se a sentença é ou não verdadeira. Então, talvez a gente até possa adotar aqui, né, um critério assim de presunção, entre aspas, né, de presunção de verdade, por assim dizer. Toda sentença que parece verdadeira, ela é verdadeira até que se prove o contrário, né? O que tem as suas condições de verdade satisfeitas até um limite X, ela é verdadeira até X, se a gente for pensar assim. O problema é que se a gente realiza, como eu mencionei, né, um número X de argumentos, e a gente verifica que todas as condições até X são satisfeitas, então essa sentença é verdadeira. Mas e se a gente realiza uma inferência, uma dedução X mais 1 e verifica que essa condição não é satisfeita, então a gente constata que a sentença, na verdade, era falsa. Mas eu acho que nesse caso, ainda assim, né, seguindo no raciocínio, isso seria uma vantagem, se a gente adotasse esse ponto de vista, seria uma vantagem para a solução do crédito Varginha, para a visão do crédito Varginha, porque o conjunto de umas sentenças, ele parece, de sentenças verdadeiras, os conjuntos de sentenças verdadeiras de uma teoria, parece estar sempre aberto à possibilidade de uma revisão, da gente poder, em algum momento, falsear essas sentenças, dadas evidências ou dados argumentos novos que podem ser incluídos na teoria. Então, além disso, quando a gente descobre que, por exemplo, ao fazer uma inferência X mais 1, a gente observa que essa condição de verdade expressa, né, pela conclusão do argumento não é satisfeita, isso não depõe contra a nossa teoria. Isso depõe contra a nossa suposição de que o conjunto X era suficiente para afirmar a verdade da sentença. Então, acho que, nesse caso, a teoria poderia abarcar, poderia, de alguma maneira, ter um caminho de resposta para esse tipo de problema, mas eu não estou bem certo ainda. Então, eram esses alguns apontamentos. Eu acho que, na cabeça do Brad Varginha, ao final do tratado, acho que ele esperaria uma coisa assim, né? A gente meio encapifado, assim, meio enrolado com um nó, e depois a coisa se resolve dessa maneira. Então, era isso, gente. Obrigado. Aqui são algumas referências, né, que eu usei no trabalho. Obrigado pela atenção de vocês. Legal, Yuri. Muito obrigado pela apresentação. Bom, como eu falei agora, como de costume, a gente abre para a sessão de discussão. Então, quem tiver perguntas para o Yuri, sugestões, dúvidas, etc., pode levantar a mão usando esse recurso aqui que a gente tem aqui no Google Meet, no canto inferior, no centro, na verdade, no centro da tela, embaixo, para a gente organizar a fila, caso tenha uma fila, né? Alguma questão? Guilherme, pode ficar à vontade. Valeu. Oi, Yuri. Excelente, cara. Muito legal. Gostei muito da sua apresentação e fiquei bastante desanuviado. Acho que desembaraçou alguns fios na minha cabeça aqui. Achei muito interessante o jeito que você apresentou os argumentos. Aí eu fiquei pensando aqui, né? O que você acha? Eu acho até que, do jeito que você falou, parece que um problema muito comum, né, para essas teorias, ele
não volta, né? Não dá para ser colocado, que é o problema da vingança. Porque, assim, do jeito que eu fiquei... você fala, a sentença A, né? A sentença que você usou para exemplificar o mentiroso é a sentença A. Aí, ok, então A é falso. Só que aí, agora, você tem que pensar, tem a sentença A que diz A é falso. E essa sentença é falsa porque ela significa que ela é falsa, mas ela também significa que ela é verdadeira, como ela não pode ser verdadeira e falsa, então ela é falsa. Só que agora, isso é outra sentença, né? Tem a sentença B que diz A é falso. Porque senão poderia parecer o seguinte, não, então você está querendo dizer que a sentença do mentiroso é falsa, repetindo a sentença do mentiroso. Aí você queria que ela fosse verdadeira. Então, tem uma distinção aí, que é uma distinção fina de indexicalidade, que acho que é compatível, né? Eu não sei. Essa é a primeira coisa, assim. A segunda, eu queria saber... São só 3 coisas rápidas. A segunda é o parentesco disso com a teoria de suposição do Buridan, né? Que eu sei que tem uma teoria de suposição que é parecida com essa aí. Acho que toda proposição supõe que ela é verdadeira. Então, uma proposição que diz que ela é falsa, ela supõe que ela é verdadeira e falsa. Tem um parentesco, eu acho. Essa ideia de fechamento me pareceu talvez um pouco mais cara, mas a ideia é semelhante à do Buridan, né? E a terceira coisa, eu queria saber se você chegou a tentar quebrar a cabeça com o Curry. Enquanto você falava, eu fiquei tentando fazer aqui. Assim, não sei, a impressão que eu tenho é que não vai dar certo, não sei. Porque tem que ver, né, como é que a condicional é interpretada, né? Sim, porque aí, no caso, você pega uma condicional do tipo, se essa sentença é verdadeira, então tudo é verdadeiro, por exemplo. Então, a princípio, se ela é verdadeira, ela significa que ela é verdadeira, mas então ela significa também, por modus ponens, que tudo é verdadeiro. Mas como não pode ser o caso que tudo é verdadeiro, então ela não é verdadeira. Mas se ela não é verdadeira, da interpretação clássica de uma condicional, seguir-se-ia que a antecedente é verdadeira, que é exatamente o que diz que ela é verdadeira. Eu não sei o que vai dar isso, eu queria saber se você fez as contas. Mas é isso, achei muito legal, assim, gostei bastante do seu trabalho, depois quero ver mais coisas. Legal, obrigado, Guilherme. Esse tópico, né, o primeiro que você mencionou, do problema da vingança, é um problema caro para o Brad Bardini e ele discute bastante isso. Logo depois que ele né, demonstra aquela tese, o primeiro problema que ele aborda é esse, sobre o problema da vingança. Então, ele adota como portador de verdade, de significado, são sentenças, né? São ocorrências assim, ou faladas, ou mesmo mentais, ou escritas. Então, o que você mencionou, se eu quero afirmar a verdade, se eu quero afirmar, na verdade, a falsidade da sentença do mentiroso, eu posso usar uma sentença idêntica, né? Graficamente idêntica, sonoramente idêntica, mas essas sentenças, elas seriam assim, né, do mesmo tipo, mas são ocorrências distintas. E para ele, né, essas sentenças, elas têm significados distintos, porque a sentença do mentiroso significa que ela é verdadeira e falsa. Se eu digo que a sentença do mentiroso é falsa, eu estou só significando, querendo dizer que a sentença do mentiroso é falsa. A minha sentença não é autorreferencial. Então, disso não se segue que ela também significa a própria falsidade. Então, tem esse caminho, uma distinção, assumindo aqui sentenças como portadores de verdade, ele tem essa saída. Então, eu posso evitar o problema da vingança assumindo isso. Eu acho até essa noção de significação secundária, esse princípio de fechamento, ela até dá talvez um critério bem refinado para a gente distinguir as sentenças, né, o significado ou a identidade entre sentenças. Porque se a gente olha considera graficamente ou sonoramente, elas parecem ser idênticas, né? Mesmo em relação ao significado
em parte do seu significado, elas são idênticas. Elas têm uma relação. Porque a minha sentença significa a falsidade da sentença do mentiroso. E a sentença do mentiroso também significa a sua própria falsidade. Mas elas não são idênticas em relação à totalidade do significado. Então, a noção de significação secundária, poderia ser usada como um critério mais refinado para distinguir. Bom, em quase todas as partes, elas são idênticas, exceto nessa. Então, a gente poderia até pensar, bom, se os objetos, pensando no domínio dos objetos e transportando isso para o domínio semântico, né? Os objetos são idênticos se tem partes idênticas. No domínio semântico, a sentença seria idêntica se ela tem todas as partes idênticas, o que não é o caso. Então, a gente poderia contornar esse problema da vingança dessa maneira, adotando essa teoria baseada em sentenças. No caso do Buridan, isso é uma comparação interessante, porque, em geral, a solução do Buridan é mais conhecida. O Bradford, quando fala, geralmente as pessoas, mas quem? E a solução do Bradford, ela é anterior. Não tem assim, não é claro, historicamente, se o Buridan se baseou na solução do Bradford, qual era a interação ali entre os dois. Mas tem uma diferença bastante importante entre os dois, que é o seguinte: o Buridan, na verdade, na solução dele, lá na Suma de Lógica, ele diz que, na verdade, na Suma Dialética, que toda sentença aí já tem um escopo muito mais geral. O Bradford diz, é só a sentença que significa a própria falsidade. São só sentenças autofalsificadoras que significam a própria verdade. O Buridan já tem um escopo mais amplo, que ele diz, não, toda sentença, aí ele diz, implica virtualmente, essa é uma noção que ele usa, implica virtualmente que ela mesma é verdadeira, e por isso a sentença do mentiroso é falsa. Então, a sentença a proposta do Bradford tem um escopo mais contido. Então, acho que, num certo sentido, se a gente fosse pensar assim, a teoria do Buridan, ela transformaria, de certa maneira, todas as sentenças numa espécie de truth teller, se fosse o problema. O Bradford teria de lidar com esse problema só em relação à sentença do mentiroso. O Buridan teria de lidar com esse problema em relação a todas as sentenças. Agora, em relação ao terceiro problema do Curry, sabe que eu não pensei nisso, né? Eu não tentei articular, mas eu acho que é um caminho, né? Seria uma coisa, eu acho, muito positiva para a solução se ela pudesse lidar também com esse caso, né? E aí, eu acho que seria mais um ponto favorável para a solução, tornar ela mais robusta ainda, né? Mais uma motivação, uma coisa assim. Mas confesso que ainda não pensei, Guilherme, é uma coisa aqui que eu vou considerar. Obrigado. Legal. Obrigado, Guilherme, pelas 3 questões. Obrigado, Yuri, pelas respostas muito boas. Mais alguém? Algum comentário, questão? Eu tenho uma pergunta, mas ela foge um pouco aí do escopo mais técnico, é uma coisa mais geral. Eu posso fazer no final, se alguém mais tiver questões aí. Mas... Vai lá, César, fica à vontade. Deixa eu fazer? Tá, então tá. Quem quiser falar, só entra na fila. A mão, tá. Obrigado, Ederson. Obrigado, Yuri, pela apresentação, né? Foi muito claro. Mas eu não sei se chegou a desembaraçar a minha mente ou ficou mais embaraçada ainda. Mas tudo bem. Mas a minha pergunta assim, é mais sobre aí, metafilosófica, assim, né? Sobre como funciona a filosofia. Você está trazendo um autor aí de 1300 e bolinha, né? Tem uma discussão que hoje é super atual em torno do paradoxo do mentiroso, também foi super atual no ano passado, né? Era uma discussão quente, como você falou. O Bradford apresenta ali, você disse, 8 propostas de solução, e rejeita todas, e aí faz mais uma, daí já temos 9. Né? Depois tem a solução do Buridan, que é mais outra, 10, então, enfim. Tinha Desculpe te interromper, César. No final do século XV, o Paulo de Veneza ele tem um tratado que ele lista 15. São 15, né, distingue 15 abordagens, pelo menos, então, muitas tentativas mesmo. Pois é. E aí depois deve ter acontecido que a escolástica começou a decair, a filosofia medieval e tal, aí a filosofia foi se preocupar com outras coisas, até que chega aí século XX, começa o pessoal a se preocupar de novo com
o paradoxo do mentiroso. E daí, uma parte da pergunta é assim, para ti, qual é a recepção na discussão atual do paradoxo do mentiroso, né, dessa discussão medieval? Se essas possíveis soluções, essas propostas de solução medievais, elas são levadas a sério como reais competidores junto com as soluções atuais, propostas aí, né, diferentes maneiras atuais de resolver o paradoxo do mentiroso. Isso é uma coisa. E outra coisa bem mais especulativa, se você acha que daqui a 700 anos, né, vai ter se esquecido de novo essa discussão em torno do paradoxo, todas as soluções apresentadas, e daí alguém vai levantar a bola lá de novo e dizer, meu Deus, tem o paradoxo mentiroso, a gente tem que resolver. E daí todo mundo de novo vai começar a pensar em soluções, paradoxo, insolúvel, aí o insolúvel, né? Então, esses ciclos assim que a filosofia vai funcionando, ciclos de esquecimento e rememoração, né? E os problemas nunca se fecham, porque o pessoal esqueceu já a solução que deram, né? E depois o problema volta de novo. E daí quando volta, a coisa já mudou tanto que aquelas soluções que eram tidas no passado como solução, né? Não sei também se foram aceitas como solução, já não casam mais com, vamos dizer, com o paradigma atual, e daí, enfim, a gente fica aí num nó, né, que é também não só um nó lógico, mas parece ser um nó histórico, assim, né, um nó de como a filosofia funciona, né, no sentido de que as coisas vão e vêm não porque são resolvidas, mas porque entram na pauta e saem da pauta, né. E quando entram 700 anos depois, o povo já nem lembra mais o que falar. Era isso. Não, ótimo. Parece uma dialética da coisa, né? Chega um momento em que a gente está concentrado demais nesse problema e depois ele parece simplesmente que nunca existiu, né? Ou parece que ele é totalmente esquecido. Mas eu acho que isso, né, considerando de maneira mais geral, tem a ver, talvez a gente possa pensar a respeito da própria história da lógica, que também tem suas subidas e descidas. Também teve um momento em que a lógica foi desenvolvida, né, num determinado cenário, muitos tratados de lógica, e depois um declínio, né, de Aristóteles, dos estoicos, né, depois disso um declínio muito grande para subir de novo, né, o interesse pela lógica no período medieval, no período renascentista uma queda, para depois aparecer no século XIX, um pouquinho antes, com grande interesse. Então, a história da lógica tem essas subidas e descidas. Mas uma coisa que é interessante, eu acho, em relação ao mentiroso, é que esse problema está presente. Sempre que a lógica está no seu pico de desenvolvimento, os lógicos se interessam por discutir o mentiroso. Parece como uma espécie de teste, né? Já que a gente tem essa teoria lógica, essa concepção de lógica bem robusta, será que a gente resolve aquele problema? E aí, todo o empenho de novo para tentar solucionar o mentiroso e outros problemas também que perduram desde da antiguidade. Então, o mentiroso, eu acho que é esse caso bastante paradigmático dessa ideia de que quando a lógica está no seu pico, e agora a discussão é também grande a respeito do mentiroso, porque o desenvolvimento da lógica está assim em pleno vapor. As pessoas estão tentando resgatar levantar esse problema, permanecer esse problema para testar as teorias lógicas. Guilherme, quer dizer, quer interrompeu, falar alguma coisa, Guilherme? Pode me interromper, não tem problema. Ou não? Ele levantou a mão aqui, não foi? Não, pode continuar, depois eu... tá. E agora uma outra parte da... Acho que ele só entrou na fila. Tá. Uma outra parte, César, é que contemporaneamente, né, as pessoas não têm um movimento assim de resgate, mas é da perspectiva histórica, né, dessas soluções. A gente está fazendo uma história de como esses problemas eram discutidos no período medieval. Esse é um aspecto da abordagem. O outro aspecto, a gente tem um trabalho de recepção, né, por exemplo, um lógico chamado o Stephen Reed. Ele tem uma proposta de reinserir, não exatamente a solução do Brad Bardeen, que aí faz muitas... aqui ela parece estar muito marcada por noções datadas, né, da lógica medieval. Então, certos problemas, né, aquelas considerações no final que eu considerei, eu acho que se a gente traz essa solução tal qual o Brad Bardeen formulou, ela não teria aceitação fácil, né, não seria levada a sério, né, se você usou essa expressão, no debate contemporâneo. Então, é necessário fazer algumas adaptações. Né? Então,
essas adaptações já limitam, né, já distanciam um pouco do caráter histórico da reconstrução da solução. Porque nessas adaptações, eu acabei não entrando na questão, mas para fazer essas adaptações, a gente tem de precisar as noções, por exemplo, de implicação. Qual é a noção de implicação que ele está usando? Então, é uma implicação material, uma implicação estrita, é uma noção de consequência que é um pouco diferente da noção que a gente usa, né? Não é baseada na preservação de verdade, mas uma outra noção que parece um pouco datada. Né? Então, tem essas questões todas que limitam a aceitação integral da solução, tal como ela é formulada. Mas a proposta do Stephen Reed, por exemplo, né, para considerar um autor assim que tem esse empreendimento de apresentar a solução como aceitável no debate contemporâneo, ela passa por algumas adaptações. E aí ele diz uma coisa do tipo, bom, se a gente faz esses ajustes, essa é uma teoria que tem condições, sim, de competir com as teorias contemporâneas. Inclusive, a preferência dele em relação, do Reed, em relação à teoria do Tarski, a solução do Tarski. Então, ele diz, não, essa teoria é melhor. Ela está baseada em noções que são muito mais aceitáveis ou plausíveis do que as outras abordagens. Eu acho que a gente tem essa reinterpretação, essa interpretação com certas diferenças, e aí a gente pode ligar isso com a outra parte da sua pergunta, né, que tem uma espécie de repetição, né, o problema vai e volta, as interpretações vão e voltam, mas não é exatamente a mesma coisa, tem uma diferença, né, o problema volta com base em outro aparato conceitual, né, o problema é discutido e depois esquecido, ele retoma e é tratado com outro aparato conceitual, então tem esse movimento pendular, mas é sempre entre aspas, uma novidade. O problema é antigo, mas é sempre uma novidade, a maneira como se aborda. Eu ergui a mão ali, na verdade, foi para te interromper, porque era uma pergunta bem rápida, então por isso que eu estou passando rapidinho na frente do Guilherme. Né? É porque você falou em um momento rapidinho ali que o Stephen Reed tem uma preferência. Eu não peguei qual que é a preferência, só me fala isso, por favor. Pela solução do Brad Bardini. Tá. Ok. Do Brad Bardini. Ok, maravilha. Obrigado. Guilherme, fica à vontade. Então, eu ia fazer também um comentário, mas na hora você não queria te interromper, não, mas assim, corroborando um pouco a sua resposta ao César, então, tem essa abordagem do Barwise, né, John Barwise, com o Etchemendy, né, que é baseada, de algum modo, nas soluções medievais. É mais indiretamente inspirado, né, no Buridan, mas é inspirado. E aí, assim, só para mencionar, tem uma coletânea, um volume especial da Springer, que saiu em 2008, que se chama Unity, Truth and the Liar, que é justamente um compilado de artigos que tratam da relevância moderna das soluções medievais. Então, tem várias tentativas de formalizar coisas medievais nessa pegada. E um artigo que eu soube recentemente também, saiu em 2019, é um artigo que coloca alguns experimentos empíricos para essa tese do consequência, aplicação virtual, né, que o Yuri falou. Em relação ao Buridan. Do Buridan. E, em particular, testa algumas intuições sobre Truth Teller, sobre Laia, né, assim, que é just, assim, tem uma formalização e tem uma hipótese, mais do que assim, uma formalização, tem uma hipótese que esse pessoal aposta, que é não só relevante do ponto de vista da lógica, mas é relevante do ponto de vista dos processamentos cognitivos envolvidos na linguagem, né? Assim, essas soluções medievais. Então, eu acho que, de fato, eu diria assim, tem um professor que eu conheço que trabalha com essas coisas, que é o Ernesto. Uma vez ele falou assim, o paradoxo mentiroso foi resolvido na Idade Média. Eu estava brincando contigo sobre o embaraço,
Tem gente que aposta sério que uma dessas aí tenha sido a resposta intuitivamente apropriada para o problema. É claro que não é tão simples assim, por exemplo, formalizar essas intuições, né? Eu acho que tem algo de muito importante nessa. Agora, voltando, eu fiquei pensando naquela pergunta que eu te fiz sobre o Curry. Não tem algo como significação secundária associada à falsidade, não? Porque, assim, a significação secundária é só conjunto de consequências lógicas da sentença, né? Mas é que parece que se você disser que a sentença é falsa, daí se segue algumas consequências também, não? Porque a relação de consequência é baseada no significado e não no valor de verdade da sentença. Seria isso. Daí, porque se for isso, parece que resolve o Curry, sim. Parece que resolve. Curiosamente, parece que resolve. A gente teria de adotar essa perspectiva da relação de consequência baseada no significado. Eu acho que é essa noção que está funcionando ali no Breitbart, porque se a gente for olhar o próprio argumento que ele está demonstrando que a sentença significa, que ela mesma é verdadeira, a premissa é a própria sentença do mentiroso. Então, não pode ser baseado no valor de verdade dessa sentença, porque ela já é falsa, é isso que ele quer mostrar. Então, ali não tem preservação da verdade para a conclusão. Então, é só na relação entre os significados das premissas para o significado da conclusão. Se a gente assumisse essa ideia da preservação de verdade, a própria demonstração dele, o argumento ali, seria inválido desse ponto de vista. Entendi. Então, sentenças falsas, elas podem ter certas relações de consequência e ter significados secundários. Não, legal. Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena você incluir nas suas apresentações, de repente nos seus textos, essa discussão do Curry, porque a impressão que eu tenho aqui, eu teria que pensar com calma, mas a impressão que eu tenho é que funciona. Porque o Curry, do ponto de vista da teoria do significado que você está adotando, a sentença de Curry significa secundariamente que tudo é verdadeiro. Isso, a versão, se essa sentença é verdadeira, então tudo é verdadeiro. Mas, olha, nem tudo é verdadeiro. Então ela é falsa. Ponto final. Aparentemente. Mas é isso. Valeu, Dionísio. Legal. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Yuri. Mais questões, comentários, críticas, sugestões? Eu achei legal, já que não tem ninguém na fila, tá? Vou tomar, então, um tempinho aqui, mas deixando claro para vocês aqui, se alguém quiser tomar minha frente, fiquem à vontade, ok? Bom, mas eu achei legal esse comentário do Guilherme aqui sobre puxar, então, fazer essa relação, né, entre aquilo que foi discutido bastante no período medieval, em volta do paradoxo do mentiroso, ou em volta dos insolúveis, no período contemporâneo. Eu acho que tem algumas tentativas mesmo, né, de ver algumas conexões de abordagens contemporâneas com algumas coisas que já foram feitas lá atrás. Isso é bem interessante mesmo. Mas agora uma pergunta, não sei se o Yuri me permite aqui, uma pergunta para o Guilherme, aqui rapidinho. Qual que é esse texto que você falou que tem o caso do empírico considerando as pressuposições, Guilherme? Eu fiquei curioso. Você colocou aqui no chat agora. Acabei de colocar aí. Maravilha. Obrigado. Isso mesmo. Legal. Questão de implicação virtual. Tem alguns trabalhos, isso é também interessante mencionar, tem alguns trabalhos de comparação entre as abordagens medievais, tem, por exemplo, a Catarina, do Chile, ela tem um trabalho que ela compara as soluções medievais, essas que eu mencionei no período do Breitbart, as soluções que depois o Paulo de Veneza listou, e faz quase que um paralelo 1 para 1 com as soluções contemporâneas. Então, tem uma versão, por exemplo, só para mencionar, né, uma versão que seria correspondente à solução tarskiana, digamos assim, que é quase que a solução mais difundida, assim, uma postura mais difundida em relação à do mentiroso, que é restringir a autorreferência. Os medievais também tinham uma solução nesse sentido, que o nome era exatamente esse, restrição da solução.
Então, no caso de sentenças autofalsificadoras, elas não são autorreferentes. Então, tem outras abordagens, não, essa sentença ela não é significativa, então ela não tem condições de verdade. Os medievais tinham uma solução nesse sentido, que era chamada anulação ou cassação. Essa sentença não é apta a ter um valor de verdade, porque ela tem condições de verdade contraditórias, a gente não consegue determinar as condições de verdade dela, logo, né, ela não tem significado. Então, seria uma abordagem nesse sentido. Então, parece haver uma correspondência de 1 para 1, pelo menos. Outros autores dizem, não, os medievais foram além. Tem soluções que, lá no período medieval, foram apresentadas e que, contemporaneamente, a gente não tem um correspondente exato. Então, talvez eles tivessem, né, proposto mais soluções do que a gente está conseguindo ver ou está considerando. Então, tem esse debate também em relação à correspondência. Não se trata exatamente de um trabalho de recepção, né, para introduzir essas soluções, mas são abordagens de caráter histórico, para ver, bom, como que eles trataram. Mas parece que são poucos os autores que realmente dão um passo à frente e dizem, não, vamos aceitar, então, que essas soluções já resolveram o problema. Então, parece que seria uma maneira da gente avançar dando um passo atrás, né? Para a gente resolver esse problema, a gente tem que voltar lá para os medievais. E é um trabalho, eu acho que é um trabalho interessante, não para resolver o problema, pelo menos para fornecer certos conceitos, certos insights. Então, uma coisa assim, né, quase que uma abordagem expoliativa. A gente vai lá ver o que eles desenvolveram de legal, e a gente pega essa noção e tenta desenvolver aqui para a gente também. Uma coisa assim. Legal, Yuri. E isso eu fiquei pensando aqui um pouco numa situação paradoxal aqui com o que foi falado, que a gente conversou um pouquinho no início da falta de texto. Eu acho que está sobrando texto aí agora, né? Não, felizmente tem, né, a produção bem maior agora, nas últimas décadas, assim, nos últimos 20 anos, mas uma dificuldade é texto dos autores, os originais é que a gente tem uma dificuldade, porque muita coisa, assim, o que tem, ou, né, a publicação sai muito devagar, porque tem todo um trabalho de edição crítica, ou o trabalho foi perdido de alguma maneira. Então, no Bradbardini, por exemplo, seria ótimo se ele tivesse um tratado sobre a noção de consequência. Acho que isso ia ajudar muito para a discussão que ele faz ali a respeito do mentiroso, para a própria teoria lógica dele, se ele tivesse um tratado sobre a noção de significação, mas não tem, né? Ou se tem, não foi achado ainda esses manuscritos, ainda não foram editados, então é um trabalho que vai perdurar. Ele está sempre no ar, assim, por fazer, sempre um trabalho por fazer. Mas eu acho que é uma boa, para quem entra na pesquisa sobre lógica medieval, sobre a antiguidade mesmo, é assim, trabalho tem. Tem muita coisa para trabalhar. É um empecilho por um lado, mas tentando ver o copo meio cheio, né? Então tem muito trabalho, porque tem muito texto a descobrir, muita coisa para explorar. Sim. E também, mesmo que não descubra, dá para também avançar propostas a partir, né? Você falou que não sabe ao certo como ele definiria ou como ele iria fazer, tornar mais preciso, né, a noção de significado, uma teoria do significado e uma teoria da relação de consequência. Então, alguns pressupostos daria talvez para ser colocado, né? Em particular, por exemplo, quando você diz ali que a sentença do mentiroso, ela não é verdadeira, ela não é verdadeira e falsa, né? Mas ela significa, né, verdadeira e falsa. Foi isso que você disse? Né? Isso, exatamente. Pois é, e só que daí você fala, bom, mas ele resolve isso porque a relação de consequência está não no valor de verdade, mas está na noção de significado. Uhum. Bom, daí eu fiquei pensando que relação que seria essa também? Seria uma coisa para ser avançada, né? Que tipo... Eu acho que tem uma certa assimetria no seguinte sentido, Ederson. A gente não poderia definir, por exemplo, significado com base na relação de consequência, ou pelo menos totalmente significado com base na relação de consequência. Porque para a gente realizar qualquer inferência, por exemplo, né, a respeito de uma sentença, a gente tem que saber o que ela está significando. Então, ali eu acho que a noção que entra em jogo é a noção de significação primária.
Vamos assumir, então, o valor de face, que essa sentença significa isso. Dado esse significado, o que mais se segue? Então, essa relação de consequência está baseada, primeiro, na noção de significação primária, para a gente ter um ponto de partida. Eu acho que ele não aceitaria, porque ali a ideia é um item linguístico, ele é significativo se ele gera algum conceito na minha mente, né? Alguma entidade mental que é associada a esse item linguístico. Mas se eu tenho ali uma expressão que ela eu não associo nenhum significado, ela não é significativa por essa definição. Então, como ponto de partida para fazer qualquer relação de consequência, ou para argumentar em qualquer sentido, eu tenho de ter um significado inicial. Então, por isso eu acho que a noção o princípio de fechamento, ele se aplica à ideia de significação secundária, e não à significação total. Senão a gente teria um problema de prioridade. O que vem primeiro, né? A consequência que define significado, é o significado que é usado para definir consequência. Então, acho que por isso que é importante considerar que o princípio de fechamento diz respeito só à noção de significação secundária. Legal, Yuri. Obrigado pelo esclarecimento. Bom, gente, pelo andar do tempo aqui, pelo andar do horário, agora a gente falta 3 minutinhos para as 8. Eu acho que a gente já poderia encerrar, então, a não ser que alguém tenha uma pergunta muito rápida. Senão a gente já libera aí para o Yuri fazer as considerações finais dele e a gente já encerra a gravação. Só lembrando que depois da gravação eu vou dar alguns recados que podem ser interessantes para vocês aí, o pessoal que está ao vivo. Então eu passo a palavra para o Yuri para as considerações finais e depois eu paro a gravação e a gente conversa rapidamente, 1 minutinho, sobre os avisos, ok? Tá ótimo. Eu queria só mais uma vez agradecer pela oportunidade, Ederson, César, obrigado, Guilherme, todo mundo pelas interações. Isso com certeza vai contribuir para esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora pós-dissertação. Então, fiquei bastante feliz, obrigado pelo diálogo. Tenho aqui agora algumas ideias para desenvolver lá em relação ao Curry. Vou dar uma olhada nisso. Então, só tenho a agradecer. Obrigado mais uma vez aí a todo o NELF, tá bom? Obrigado. Teu microfone está fechado, Ederson. Ah, tá. Ok. Estava agradecendo novamente então, a presença do Yuri. E é isso, gente. Vou parar a gravação aqui, ok? Deixa eu ver se eu parei no lugar certo.